Bolívar, quando a gente pergunta para alguém qual é a sua ideologia política, sempre aparece direita ou esquerda. Onde surgiu isso? Bom, os termos, na verdade, surgiram de uma maneira quase casual, porque durante a Revolução Francesa os termos designavam os lugares onde tomavam assento os revolucionários, os jacobinos, e os mais conservadores, que eram os girondinos. Então, os revolucionários, jacobinos, que queriam realmente, enfim, que recorriam com muita intensidade à violência, né? Esses assentavam-se do lado esquerdo, os outros do lado direito. Daí, então, passou-se facilmente a dizer eu sou de esquerda, eu sou de direita. Durante o século XIX, com a Revolução Industrial, com o surgimento dos movimentos, né, políticos revolucionários, notadamente o anarquismo, que teve uma importância muito grande, e o marxismo, que depois levaria ao comunismo russo e tal, isso se cristalizou. Esse tipo de linguagem passou a ser habitual na política. Os revolucionários, os que querem mudar a ordem social, especialmente os que querem mudá-la de maneira violenta, revolucionários, eram de esquerda. Os que resistiam à mudança, ou resistiam à mudança violenta, que queriam que o mundo evoluísse mais através de reformas, né? Mais devagar, com mais segurança, passaram a ser chamados de direita, ou pelo menos de conservadores, não é direita. Com isso surgiu um outro componente. Os que se julgavam, ou que se diziam de esquerda, acreditavam e propagavam que eram capazes de mais ou menos prever o futuro. Quer dizer, analisando o funcionamento do capitalismo, podiam dizer que um dia ele ia entrar em crise, que ele ia desmoronar e que dos escombros dele sairia uma sociedade igualitária, a sociedade sem classe. A teoria marxista virou a esquerda no mundo inteiro, né? Outro componente que surgiu, associado ao termo esquerda, veio muito por intermédio dos artistas e intelectuais, né, que passaram a dizer que a esquerda tinha mais sensibilidade às mazelas sociais, ao sofrimento dos pobres, que se alinhavam, portanto, com a esquerda por causa dessa sensibilidade que os artistas supostamente têm mais do que a direita, os conservadores, etc. E assim as coisas se separaram, né? É muito raro, só em poucos países é que nós encontramos um grande número de artistas ou de intelectuais que se identificam como direita, né? Pouco mais nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França de jeito nenhum. Então essa separação se estabeleceu. Certos grupos passaram a ser praticamente, automaticamente de esquerda e outros de direita. Isso fez bastante sentido entre as duas guerras mundiais em certos países. Por exemplo, na Espanha, de fato, a resistência à república, né? A resistência às cidades, ao crescimento do empresariado urbano, né? Muito forte a partir dos latifundiários e a partir da igreja, que era extremamente conservadora na Espanha, acabou levando à guerra civil, 3 anos de guerra civil, 1 milhão de mortos, né? Até que o Franco conseguiu dominar a situação e ali então se impôs um regime universalmente designado como um regime de direita, né? Isso foi assim. Agora, essa discussão toda esconde ou deixa no segundo plano a questão realmente crucial, quer dizer, um partido ou um movimento pode se achar, pode se dizer mais sensível às mazelas sociais, mas ela é mais eficaz em resolver os problemas sociais,
está longe de demonstrado, né? Muito longe. Os países capitalistas do Ocidente se desenvolveram muito mais rapidamente do que os países comunistas, né? A China talvez se revele a exceção neste século, mas ela está se afastando cada vez mais do comunismo. O comunismo soviético, o comunismo do leste europeu, um desastre impressionante, né? que não levou, ou seja, que não promoveu o bem-estar mais do que se fossem países capitalistas. Tome, por exemplo, o caso do Brasil, né? A esquerda e os nacionalistas, que em grande parte eram ligados à esquerda, o chamado nacional-desenvolvimentismo, pendiam para a esquerda, se identificavam como esquerda e aplicaram durante 50 anos receitas econômicas absolutamente equivocadas, né, que levaram o Brasil à atual estagnação, né, levaram primeiro à chamada década perdida e nos levaram a esta situação em que nós nos encontramos ainda hoje, que os economistas designam como a armadilha da renda média, né? Você ter chegado a um ponto em que você tem uma renda por habitante, por ano, medíocre, e você não consegue dobrá-la, né? Só para você ter uma ideia, se a renda por habitante no Brasil continuar crescendo no máximo a 3% ao ano, e isso já é um certo otimismo, nós vamos levar 25 anos para dobrar, para chegar a 22, o que ainda será uma renda baixa, comparada com os países mais pobres da Europa, ali, os países do Mediterrâneo. Ou seja, a eficácia na solução dos problemas sociais não tem nome de direita e de esquerda, tem a ver com políticas econômicas acertadas ou não. Não é uma questão de você se identificar ideologicamente com um lado ou outro. Se você tem ótimas intenções e acredita na sua capacidade, na sua sensibilidade, mas você não tem uma boa receita econômica, você não vai obter resultados nenhum. Ou então você toma o exemplo da Argentina. A Argentina, na virada do século XIX para o século XX, era um dos países mais ricos do mundo, né? A renda por habitante da Argentina era mais alta do que metade da Europa. O porto de Buenos Aires movimentava um volume de cargas que era o segundo no mundo, só atrás do porto de Roterdã, na Europa. Bom, quando veio o populismo, o esquerdismo, o peronismo, aquela mistura toda de populismo com esquerdismo, extremamente confuso, com uma forte influência fascista também, o país entrou num período, num processo constante de empobrecimento. E hoje, obviamente, a Argentina é um país igual ao Brasil, quer dizer, pobre e estagnado, né? Considerava-se, igualzinho ao Brasil, considerava-se que um país, segundo os ideais de esquerda, segundo os ideais nacionalistas, tinha que ser um país industrializado, né? Você tinha que industrializar a qualquer preço, ainda que financiando a industrialização por meios inflacionários. Isso no Brasil se praticou muito, o peronismo praticou muito também. Mas a Argentina, com os recursos naturais que possui e que possuía, se tivesse seguido o modelo da Austrália, da Nova Zelândia, estaria hoje no nível da Nova Zelândia, um país de base principalmente agrícola, assim como a Austrália, e que está entre os mais ricos do mundo. Não, mas apesar daquela base extraordinária, o radicalismo populista, esquerdoide, acabou levando para um caminho equivocado da industrialização a qualquer preço. Então você veja, uma coisa é a esquerda, os esquerdistas de um modo geral, os chamados progressistas, acreditarem que têm o conhecimento do futuro e que sabem como levar a humanidade a um porto seguro, a um porto feliz. Outra coisa muito diferente é quem, em que país, é realmente capaz de implementar durante um longo período, de maneira sustentada, uma boa política econômica.